inteligência artificial cria a imagem do homem que se encontra no sudário de Turim ou Santo Sudário. Esta relíquia está guardado na Catedral de Turim, na Itália, desde o século XIV e se trata de um pedaço de pano de linho com o negativo da imagem de um homem. Alguns descrevem a imagem como representando Jesus de Nazaré e acreditam que o tecido é o pano fúnebre no qual ele foi envolto após a crucificação. Em 1988, a datação por radiocarbono por 3 laboratórios diferentes estabeleceu que o material de linho do sudário foi produzido entre os anos de 1260 e 1390 para um nível de confiança de 95%. Os defensores da autenticidade do sudário questionaram esses resultados, embora aceito como válido por especialistas. A datação por carbono do sudário continua a gerar um debate público significativo. A natureza e a história do sudário têm sido objeto de extensas e duradouras controvérsias, tanto na literatura acadêmica quanto na imprensa popular. A imagem no sudário é muito mais clara quando se observa em preto e branco, ou negativo quando foi observado pela primeira vez em 1898, do que em sua cor sépia natural. Vários métodos têm sido propostos para a formação da imagem, mas o método real utilizado ainda não foi identificado de forma conclusiva. O sudário continua a ser intensamente estudado e permanece uma questão controversa entre cientistas e estudiosos bíblicos. Para aquecer as discussões da autenticidade ou não, 2 pesquisadores italianos, Giulio Fantia e Claudio Furlan, da Universidade de Pádua, sugerem que a relíquia já estava no Império Bizantino desde nos anos 600 da era cristã. Os cientistas cruzaram informações das micropartículas de ouro que foram aspiradas do sudário. Eles compararam as partículas com o ouro encontrado em um conjunto de 32 moedas cunhadas no Império Bizantino. E entre as 17 micropartículas provenientes do sudário, 5 podem estar relacionadas ao ambiente em que o sudário foi exibido antes da queda bizantina do século XI. Robert de Clary, um cavaleiro cruzado que escreveu em teu livro que havia uma igreja chamada Santa Maria das Blacherne, onde estava guardado o sudário, Sidoines, no qual Nosso Senhor fora envolvido. Toda sexta-feira era exposto, de modo que era possível ver facilmente a imagem de Nosso Senhor. E agora a inteligência artificial levanta mais um questionamento complexo e intrigante. Os cristãos defensores do sudário como relíquia acreditam que os métodos naturais possam ter produzido a imagem, a partir do corpo crucificado de Jesus Cristo. No entanto, existem grupos que ainda procuram investigar o problema de forma científica. A Bíblia afirma em Marcos 15, 41 a 47, e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. A presença de sangue no sudário é ainda uma questão polêmica, pois os judeus limpavam e perfumavam os seus mortos antes de os sepultarem. Porém, Jesus Cristo não ocorreu este tempo para limpeza e perfume com ervas, o que pode ser evidenciado nos evangelhos de Lucas, capítulo 23, versículo 50 e capítulo 24, capítulo 1, e Marcos, capítulo 15, capítulo 41 a 47 e capítulo 16, versículo 1, onde o corpo teria sido sepultado às pressas devido ao descanso sabático no dia da preparação da Páscoa, o qual começaria na noite posterior à morte de Jesus. Por este fato, as mulheres teriam deixado para perfumar e embalsamar o corpo no amanhecer do primeiro dia da semana, após o sábado, no que teriam encontrado o túmulo vazio devido à ressurreição.
As narrativas de Marcos e Lucas, portanto, justificariam o fato de o corpo do sudário estar sujo de sangue e as manchas estarem de acordo com ferimentos com o uso do chicoteamento e da crucificação. Desta forma, a inteligência artificial utiliza os registros impressos deixados pelo sangue no tecido de linho e cria a imagem do homem, que por este pano de linho fora enrolado e guardado no sepulcro. Não houve tempo para realizar a limpeza com ervas aromáticas, nem tampouco embalsamá-lo, pois as ervas perfumadas já haviam derramado sobre tua cabeça pela mulher na casa de Simão, e tê-los os pés limpos com teus próprios cabelos, bem como a mirra e as especiarias já haviam sido ofertadas pelos reis magos no dia do nascimento do Salvador. O Senhor é perfeito em tudo o que faz. A morte não pôde detê-lo, nem tampouco sobrepujá-lo. Afinal, Deus o havia concedido o poder da vida sobre a morte. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho e compartilha. Pois, assim como buscou a Cristo, entregue e passe essa mensagem aos que também o buscam. Até a próxima, amigos.